Deus, verbo da vida, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si. E nós necessitamos por ferido de Deus, no mas ele foi ferido pela nossa transgressão, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pela suas pisaduras fomos sarados. Deus fala conosco por sua vontade. Nossos corações estão abertos para o que a sua voz fala conosco, porque nós acabamos de fazer Isaías, o profeta cristão, no capítulo 53, é uma das profecias mais proféticas assim. O profeta Isaías, ele escreveu esse texto centenas de anos antes da cruz. Isaías descreveu Jesus como se ele estivesse vendo esta cena no capítulo 50. O mais importante e o mais impactante desse texto de Isaías 53, Jesus, ele não morreu apenas pelos nossos pecados. Ele carregou sobre si tudo aquilo que estava destruindo o homem, ele carregou sobre si. Ele pegou aquilo que era nosso e carregou. Ele pega aquilo que era nosso. Ele carrega aquilo que era nosso. E ele nos entregou aquilo que era dele. A vida era dele. A morte era dele. O pecado era dele. E ele morreu como um pecador. Condenado era ele. Mas ele viveu a sua pecado. Ele pega tudo aquilo que era meu e me entrega tudo aquilo que era dele. O texto que nós lemos vai mostrar para nós, desde o verso 1 ao verso 2. Ele pegando tudo que era meu e me dando tudo aquilo que era dele. Ele pegou a minha dor, ou por que não dizer a nossa dor, e nos entregou a paz que era dele. Ele pegou a nossa culpa e nos deu o perdão que era dele. Ele pegou a nossa condenação e nos entregou
a graça dele. Ele pega a nossa ferida e nos entregou a cura que era dele. Ele levou sobre si tudo o que era nosso. E que eu posso dar uma temática, e eu darei. A minha temática é o que era nosso. Jesus carregou na cruz. O que era nosso. Jesus carregou na cruz. E falar sobre cruz não é tão fácil. Porque falar de cruz dói. Quando se fala de cruz, fala de sofrimento. E na verdade, o sofrimento era meu, mas foi a cruz que me livrou desse sofrimento. Em primeiro lugar, ele tomou o que nós não conseguiríamos suportar. Ele tomou na cruz. Isaías 53, verso 4, o profeta diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A palavra tomou aqui não é simbólico. A palavra tomou é peso. A palavra tomou é transferência. A palavra tomou é substituição. Verdadeiramente ele tomou. Ele pegou. Ele transferiu. Ele substituiu. Ele pega o peso que estava sobre mim e transfere para si. Ele olha para o homem condenado eternamente e o substitui da sua condenação. Como alguém pegando um fardo das costas do outro. Foi Jesus que pegou o fardo das suas costas e das minhas costas. E ele não olhou apenas a sua dor. Ele assumiu a sua dor. Ele não olhou apenas para o seu sofrimento. Ele tomou o seu sofrimento. Ele não olhou apenas para o seu pecado. Ele se tornou pecado em seu lugar. Ele assume a sua dor. Aquilo que te fazia chorar. Aquilo que ninguém entendia. Aquilo que esmagava a tua alma em silêncio. Ele carregou sobre si. E na verdade tem gente tentando sobreviver, carregando um peso que Jesus já levou há mais de 2000 anos atrás. E eu vim lhe dizer nesta noite, é noite de você soltar esse fardo que você está carregando, porque Jesus já carregou esse fardo que você está levando desnecessariamente. O teu sofrimento ele já levou. A tua dor ele já levou. E não tenta sobreviver carregando um peso que Jesus já levou. Mas vamos embora. Segundo. O povo achou
pensou que Deus estava castigando Jesus. Isaías 53, 4, a palavra diz ainda na parte B do versículo: e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O povo olhava para Jesus e pensava: Deus está castigando ele. Mas na verdade, ou a verdade era outra. Ele estava apanhando por algo que era nosso. Ele estava sofrendo por algo que era meu e seu. Quem olhava para a cruz, olhava e parecia que a cruz era derrota, mas a cruz era substituição. Repito, quem olhava para a cruz parecia derrota, mas a cruz era substituição. Quem olhava para a cruz parecia ser juízo sobre ele, mas era misericórdia sobre nós. Oh glória! Quem olhava para a cruz via derrota, mas ele não olhava e via derrota. Ele via substituição. Para muitos é derrota, para ele é substituição. Para muitos era juízo sobre ele, mas para nós era misericórdia que estava sendo derramada sobre nós. O chicote que caía sobre ele dilacerava o seu corpo. Era a sentença que deveria cair sobre nós. E ele tomou sobre si todas as nossas dores. Vai bater em você, mas quem apanha é ele. Porque ele trocou de lugar com você. Oh glória, ele foi ferido e aflito de Deus. Aflito, ferido de Deus e oprimido. Ei, ele tomou o seu lugar. Você acreditando ou não, ele tomou o seu lugar. Você acreditando ou não, você crendo ou não, e eu vou ficar aqui. Ele tomou o seu lugar. Você sendo livre ou não, ele tomou o seu lugar. Você dando glória ou não, ele tomou o seu lugar. Você acreditando ou não, ele foi ferido no seu lugar. Você aceitando ele ou não, ele tomou o seu lugar. Oh glória! Cada chicotada que caía sobre ele era a sentença que viria sobre nós. Caiu sobre ele. Cada chicotada, cada tapa, cada murro, cada vinagre na boca que era para mim, ele tomou. 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 Tinha alguém olhando para ele dizendo: não basta fazer. Mas ele tomou, porque ele sabia que você não suportaria. Terceiro, cada ferida tinha um propósito. E o problema é que a gente não consegue ver propósito em ferida. Mas cada ferida no seu corpo havia um propósito. Isaías capítulo 53, 5, Isaías diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O que é que está ferindo Jesus? As minhas transgressões. Mas ele foi ferido pelas nossas
Não é o chicote que fere, é a minha transgressão. É o meu pecado. Porque o chicote só está refletindo aquilo que eu já fiz nele quando peco. Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades ou transgressão. E a verdade é que nada foi aleatório. Nada foi aleatório. A coroa de espinho não foi aleatório. Os tapas, os murros, as chicotadas, cada gota de sangue que derramava, tudo tinha um destino espiritual. Tudo, nada era por acaso, tinha um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito, salvar você, salvar a sua casa, salvar. Tem uma mão, duas levantadas. Tinha um propósito. Cada chicotada, salvar você. Cada chicotada, salvar sua casa. Cada chicotada, salvar tua família. Cada chicotada, te livrar da condenação eterna. Tudo tinha um destino espiritual. Ele foi ferido por nossas transgressão. Ou seja, a ferida era dele, mas a culpa era nossa. Lá vai. A ferida era dele, mas a culpa era minha. O corpo dele está dilacerado. E a culpa, pastor, é do carrasco que bate? Não, a culpa é sua. A culpa é minha. Cada ferida eu tenho parte. Pastor, mas eu não bati com chicote trançado. Mas a culpa é sua dele ter apanhado, dele ter sofrido. A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. Do teu corpo está machucado. Oh glória, a ferida era dele, mas a culpa é... Olha para alguém e diga, a culpa é sua. Ah, pastor, mas eu não pedi ninguém para morrer por mim, quem diz que precisa. Ele decidiu por si mesmo morrer porque você não suportaria. Quando ele vai para dar a morte, chega para tirar a vida dele, e a morte diz, eu vou tirar como eu tirei de qualquer outro. Aí ele diz, a minha vida ninguém atira, mas eu a dou em resgate de muitos. Irmão, quem é que aguenta apanhar e não bater? Quem é que aguenta ser ferido e não ferir? É só ele. Cuspiu na cara dele, bateu nele, tampou o olho e disse, profetiza quem te bateu. E sabe, o povo ainda fica admirado, sabe por quê? Porque ele não fala nada. Ué, você está aí, não? Estou sendo rápido. O castigo que era nosso foi transferido para ele. Isaías 53, 5, parte dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre. Posso me fazer a pergunta? Você tem paz? Ah, eu não. Você tem paz? Sabe por quê? Porque a paz que era dele foi transferida. O castigo que era seu foi transferido. O castigo que nos traz a paz. O homem estava sentenciado
por todo sempre. Só que ele o sentenciou dizendo: eu vou dar a vocês a paz que vocês não merecem e vou tomar o castigo que é de vocês. Vou transferir a minha paz e vou sofrer o dano de vocês. Isso é poderoso, sabe por quê? Porque não foi só dor física, foi castigo. Porque dor física é uma coisa, castigo é outra coisa. O castigo que nos traz a paz. O homem, por mais que ele busca paz em tantas coisas, ele não encontra paz, senão em Jesus. O homem busca paz nas drogas e não tem. Busca paz na prostituição e não tem. Busca paz na roda de amigos e não tem. Mas o castigo que nos traz a paz, ele sofreu. Ele sofreu o castigo para você ter paz. Você só tem paz porque alguém sofreu o castigo. Não é só dor física, foi castigo. A sentença que deveria cair sobre nós, caiu sobre Cristo, caiu sobre Ele. Porque sem substituição não há redenção. Eu vou lhe dizer algo poderoso. Jesus, ele entrou no lugar do culpado. Você era culpado, ele entrou em seu lugar. A dívida era sua, ele pagou a dívida. A sentença era sua, ele assumiu a sentença. O castigo era seu, ele recebeu o castigo no seu lugar. Quinto, ele levou também as dores invisíveis. Nem toda dor sangra por fora. Tem dor que sangra por fora, mas tem dor que sangra por dentro. Ninguém vê a dor que sangra por dentro. Tem dor da alma, ninguém vê. Ninguém enxerga. Ansiedade, ninguém vê. Angústia, ninguém vê. Culpa, ninguém vê. Medo, ninguém vê. Noite sem dormir, ninguém vê. Silêncios pesados, ninguém vê. Feridas emocionais, ninguém vê. Mas Isaías fala, não fala só de pecado, Isaías fala de dores, e Jesus sabe o peso da alma esmagada, porque ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. E talvez eu esteja pregando para alguém que a sua alma está sendo esmagada pela ansiedade, pela angústia, pela culpa, pelo medo, noite sem dormir, silêncios pesados, feridas emocionais. Mas nesta noite Jesus está dizendo: é hora de liberar agora, porque esse fardo eu já levei. Ele sabe das dores e do peso da sua alma esmagada.
Talvez você está aqui, mas só Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. E Deus me trouxe, Deus fala pela minha boca, que é noite de você ser curado de todas as enfermidades invisíveis. Porque Ele também levou não só as dores de fora, Ele levou as dores da alma, Ele levou as dores que ninguém consegue ver, porque está escrito, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela penetra na alma, divisão das juntas e medula e é apta para discernir o pensamento na intenção do coração. Ele vai de encontro à sua alma nesta noite. Eu posso ver o teu corpo, mas não vejo a tua alma. Mas tem aquele que sonda a mente e coração. Ele está aqui nesta noite para dizer que seja curado de fora e seja curado por dentro. Recebe a cura da alma nesta noite. Oh, glória. Oh, Ramandala Machamberama Clama Lamaia. Oh, aleluia. Sexto lugar. Isaías diz: na parte do verso 5. Ele foi moído pelas mãos. Iniquidade. Moído fala de esmagamento. Moído fala de pressão extrema. E talvez eu esteja pregando para alguém que está sendo moído. Talvez eu esteja pregando para alguém que está sendo matado. Mas Jesus, ele não sofreu superficialmente. Jesus foi esmagado. No Getsemane, ele está como se está na prensa de óleo, como a azeitona sendo esmagada, porque os seus poros começam a sair suor com sangue. E ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Ele está sendo esmagado por Deus. Ele está sendo quebrado. Ele foi esmagado para que quem estava quebrado pudesse ser restaurado. Enquanto ele estava sendo esmagado, você estava sendo restaurado. Enquanto ele estava sendo moído, você estava sendo restaurado. Se não está aí, não tem problema. Eu estou dizendo que ele estava sendo esmagado para você ser restaurado. Enquanto ele estava sofrendo esmagamento na prensa de Deus, você estava sendo restaurado pela oficina de Deus. Você foi gerado, restaurado pela graça dele. Quantos foram restaurados pelo sacrifício de Jesus? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Você foi restaurado enquanto ele estava sendo esmagado. Ele foi moído para você ser restaurado. E quando ele te restaurou, o diabo não pode mais esmagar você, porque ele já te restaurou. Esmagado foi ele. Ele foi esmagado, e talvez o diabo quer te esmagar com dores, com problema, mas a cruz de Cristo prata nesta noite. Oh, glória a Deus, você foi restaurado pela cruz, você foi curado pela cruz, renovado pela cruz, seja tocado pela cruz. Bora terminar. 7.
Isaías diz: pelas suas pisaduras, pelas suas pisaduras, cura. Pelas suas pisaduras, a cura. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. E para quem quer dar glória agora, a cruz não foi apenas perdão, foi restauração. Porque Cristo não tira apenas culpa. Ele veio para restaurar aquilo que foi quebrado. Aquilo que quebrou no Éden, na cruz, Ele está restaurando. O homem perdeu o direito no jardim, mas é no mesmo jardim, ou é num jardim, que Jesus vai restaurar de volta aquilo que o homem não deveria ter perdido. O homem foi quebrado no jardim, o homem será restaurado. Ele veio para restaurar aquilo que havia quebrado. Onde o pecado feriu, a graça toca. Repito, aonde o pecado feriu, a graça toca. O pecado te feriu, a graça toca. Onde a dor do pecado entrou, a presença entra e cura. Lá vai. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, tocou na graça, a presença cura. De mim saiu virtude. De mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. O pecado feriu, a graça toca. O pecado entrou e gerou morte, mas a presença gerou cura, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Oh, glória, glória, glória. Eu sinto ele aqui, eu sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui, eu sinto ele aqui. O pecado pode ter te ferido, mas a graça está te tocando aqui hoje. A graça está tocando nesse lugar aqui hoje. Você não sai desse culto sem que a graça te toca. Oh, glória, a graça está te tocando. É a graça que toca e liberta. O pecado escraviza, mas quando a graça toca, a liberdade. O pecado entrou e aprisionou o homem de Gadara. Mas quando a graça chegou e tocou, ele está em sã consciência, em perfeito juízo. Ele que estava nu, agora está vestido. Ele que agora estava ferido, está sarado. Porque quando a graça toca, quando a graça toca, a restauração. Quando a graça toca, o que está quebrado é restaurado. Quando a graça toca, eu estou pregando e tem 2 mãos levantadas até agora. Quando a graça toca, glória, a graça está tocando e vai trazer liberdade. A graça está tocando e está trazendo cura. A graça está tocando e está trazendo libertação. Quando a graça toca, quem era condenado é livre. Imagine alguém condenado à prisão perpétua. Miriam, a sentença está dada. A porta vai fechar. Então, antes que a porta vai fechar, vem alguém e entra pela porta. Alguém que é inocente entra e diz: eu vou no lugar dele.
Sabe o que é isso? Foi a cruz. Você havia recebido a sentença de prisão perpétua. Alguém inocente entrou e disse: eu vou no lugar dela. Eu vou no lugar dele. Eu morro no lugar dela. Eu sofro a pena dela. Eu carrego o juízo dele. Sabe o que é isso? Foi a cruz. Tem gente ainda carregando culpas antigas, dores do passado, medo do futuro, angústias escondidas, pesos emocionais, sentimento de condenação. Mas a pergunta é: se Jesus levou, por que você ainda carrega? Repito. A pergunta é: se Jesus levou, por que você ainda carrega? Se ele levou todas as dores, por que você carrega a dor? Se ele levou a culpa, por que você carrega a culpa? Se ele levou a condenação, por que você ainda carrega? Se ele levou a angústia, por que você ainda carrega? Se ele já levou o passado de dor, por que você ainda leva? Se ele carregou o peso emocional, por que você ainda carrega? Olha para alguém, me ajuda a pregar. Já está acabando. Mas balança ele ou ela, por favor. Se Jesus levou, por que você está carregando? Se Jesus levou, por que você está carregando? É noite de você lançar esse fardo no chão. É noite de você abrir mão daquilo que Jesus já levou. Você não pode carregar um peso que já foi levado. É hora de jogar ele no chão. É hora de pisar por cima dele, porque ele já levou. A cruz não foi um teatro. A cruz foi troca. Ele pagou o que era meu, ou ele pegou o que era meu, para me entregar o que era dele. Ele recebeu a dor para me entregar a paz. Ele recebeu a rejeição para me entregar a aceitação. Ele recebeu a morte para me entregar a vida. Oh, irmão, se eu fosse você, eu não ficaria quieto. Eu vou repetir de novo. A cruz não foi um teatro, a cruz foi troca. Ele pegou o que era meu para me entregar o que era dele. Ele recebeu a dor para me entregar a paz. Ele recebeu a rejeição para me entregar a aceitação. Ele recebeu a morte para me entregar a vida. Se você vive, é porque ele morreu. Se você é aceito, é porque ele foi rejeitado. Se você tem paz, é porque ele foi odiado. Oh glória! Oh glória! Urimicalamaia, xandaracandurimicandarai. Se você pode levantar a mão para adorar o dono da vida, levante a mão para adorar o dono da vida. Você tem paz, é porque ele te deu a paz. Você pode saltar, porque você foi livre e ele foi preso. Ele estava amarrado, mas você está livre. Você está livre. O inferno queria te destruir. Pastor, mas ele não quer? Queria.
Mas por que não destruiu? Porque Jesus entrou na frente. E sabe por que o inferno não te destrói? Porque toda vez que o inferno vem para te destruir, quem está na frente? Jesus. Corre. Toda vez que o inferno vem para te destruir, Cleiton, quando o inferno vai chegando, ele encontra alguém assim. Pode vir. E o inferno vai ter que bater em retirada porque Jesus está na frente. Jesus vai na frente. Jesus vai na frente. Eu vou ficar aqui. O inferno está tentando te destruir todo dia. Mas quando o inferno vem com suas ciladas, com as suas armadilhas, sabe quem está na frente? Jesus de Nazaré está na frente. O peso era meu. A cruz foi dele. A dívida era sua. O pagamento foi dele. A condenação era sua. A sentença caiu sobre ele. Jesus, ele carregou tudo. Não volte a carregar o que ele já levou. De pé. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.